Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bom, gente, vamos começar o nosso vídeo de hoje, né? Começando a codificar. Mas antes de começar a codificar, eu preciso mostrar para vocês como é que funciona o ciclo das páginas, né? A gente está trabalhando com programação web e nós precisamos conhecer todo esse ciclo de desenvolvimento. Bom, para iniciar, como vocês estão vendo aqui na tela, nós temos um navegador, né? Google Chrome, Mozilla, Firefox, onde o usuário vai preencher alguns dados do formulário. Então ele vai preencher esse formulário aqui e aí vai emitir uma requisição HTTP ou HTTPS para o servidor. Lembrando que você está preenchendo esses dados através de um formulário desenvolvido em HTML, certo? Você tem condições de pedir uma requisição. Se você está preenchendo um formulário, por exemplo, você vai entrar no Facebook, você vai ter que digitar login e senha. Quando você clica no botão enviar ou entrar, ele vai enviar uma requisição HTTP para o servidor. E aí, gente, dentro dessa requisição, dentro do servidor, e aí o que eu quero falar para vocês é que o PHP, que é a linguagem que a gente vai utilizar, só funciona dentro de servidores web. Aí a necessidade de hoje é a gente começar a configurar nossa máquina local e transformá-la em um servidor web, certo? Então é isso que a gente vai fazer nessa aula, é preparar a nossa máquina para isso aí. Então, ó, o ciclo já está aqui no script, aí nós temos o interpretador PHP e a partir disso aí, esse login e senha que você colocou do Facebook, ele vai consultar o banco de dados. Se essa senha e se esse login estiverem corretos, aí ó, vai ser enviado um resultado para o servidor, transformado em HTML, em uma página web, até você ver o resultado disso na sua máquina. Então esse é o ciclo das páginas web, é o ciclo do que a gente vai fazer hoje. Então, só para que vocês entendam, o HTML é uma linguagem que vai ser interpretada pelo navegador e você vai poder ver essa interface, interagir com ela. Mas os códigos necessários para que ele funcione, que é o PHP, para consultar em banco de dados, para cadastrar no banco de dados, ele só vai rodar no servidor. Tá aí a necessidade de a gente começar a trabalhar com a nossa máquina agora, transformar o seu computador, o seu notebook em um servidor web, que é isso que a gente vai começar a fazer agora, certo? Então vamos, sem mais delongas aqui, começar a preparar a nossa máquina, né? O nosso servidor web para que ele funcione. Vocês lembram que eu falei que o PHP só funciona em servidores. E para que isso funcione na sua máquina, para que você consiga executar os códigos em PHP, é necessário que você instale um pacote de programas, certo? E para que você desenvolva também essa aplicação em PHP, HTML, CSS, JavaScript, você vai precisar também de um editor de texto ou um IDE, que seria um programa para que você digite os seus códigos. Nós iremos instalar um pacote de programas necessários para que seu computador vire um servidor web e nós iremos também instalar, baixar agora, fazer um download do editor de texto para que a gente possa digitar os nossos códigos. Bom, todos os links que eu utilizar nessa aula ficarão disponíveis na descrição desse vídeo, então não perca a oportunidade de instalar o mesmo programa que a gente está instalando, trabalhar com o mesmo editor de texto, editor de código que a gente está trabalhando, para que a gente possa acompanhar essa aula juntos. Mas se você já tem um pouquinho de experiência, você pode instalar qualquer um pacote para servidor web. Eu utilizo o Champ, mas tem gente que utiliza o AMP,
tem vários outros programas, outros pacotes que você pode trabalhar, assim também como um editor de código. Eu trabalho com Sublime, tem gente que vai trabalhar com Visual Code, e vários outros programas que dá para você trabalhar com. Eu vou utilizar o Sublime porque ele é bem levezinho, bem rápido de abrir e a gente não vai perder muito tempo. Então, vamos instalar hoje dois programas, o Champ e o Sublime Test, e vamos instalar os plugins no Sublime para que o desenvolvimento dos códigos fique mais fácil. Bom, primeiro nós vamos instalar o Champ. Eu vou colocar aqui no Google o que é um Champ, certo? O que é o Champ? No Google ele já vai responder. O Champ é um pacote com os principais servidores de código aberto do mercado. Ele inclui o FTP, o banco de dados MySQL e o Apache. Bom, só por isso, se a gente precisa transformar nossa máquina em um servidor web, então a gente vai precisar instalar vários programas. E aí, gente, nós temos o Champ com esses pacotes com códigos abertos aí em nossa mão e gratuitamente. Então a gente pode baixar ele dentro do site oficial, que está aí no link da descrição. E aí, gente, vamos instalar. Ele é muito fácil de se instalar. Então, ó, aqui no Google mesmo, aqui eu coloquei Champ e aqui ele já, logo no início ele já diz aqui, ó. Aí eu vou clicar aqui, ó, no Champ, nesse principal aqui, e aqui, ó, na parte do baixar. E aí, ó, vai ter a versão tanto para Windows como Linux, como para OS, né, Mac OS. Eu vou baixar aqui o Champ, que é o para Windows, que é o sistema operacional que eu estou utilizando aqui. Então você vai clicar aqui, ó, e ele vai abrir essa janela e você vai fazer o download da sua aplicação. Como eu já baixei aqui, eu vou cancelar. Então você vai esperar que todo esse download aqui, que é muito rápido, pelo menos para quem tem uma internet boa, para baixar no seu computador. Eu vou cancelar aqui porque eu já baixei, ó. Aí ele vai aparecer aqui, Champ Windows X64. Então você vai clicar nele aqui, ó, e começar a instalação dessa aplicação. Então, ó, baixou, fez o download, clicou no executável dele e ele vai abrir uma janela para fazer a instalação. Olha como é fácil fazer a instalação do Champ, ó. Nessa primeira tela aqui, eu vou clicar Next. Eu não vou desmarcar nenhuma dessas opções aqui. Continuo no Next. Aqui, gente, ó, para quem já tem um Champ instalado, ele vai aparecer, ele não vai deixar você instalar nesse Champ aqui, C2.champ. Então, ó, o nosso programa, o Champ, ele vai ficar armazenado dentro do disco local C, na pasta Champ. É aí, dentro dessa pasta Champ, que a gente vai guardar e armazenar todos os arquivos necessários para que a nossa aplicação funcione. Então você vai deixar aqui, ó, Champ. Se você já instalou, então não precisa se preocupar. Para quem não instalou ainda, então, ó, deixa C2.champs e só clicar aqui, ó, Next. A linguagem eu vou deixar inglês mesmo. E aí, ó, eu vou desmarcar aqui para ele não abrir uma página de internet. Next de novo e Next novamente. Ele já vai fazer a instalação tranquilamente e muito rápido de se trabalhar. Então, o Champ, ele tem um pacote de programas que tem o Apache, certo? O Apache mesmo, gente, é o que roda o PHP. O MySQL, que é o programa do banco de dados que é necessário, que a gente vai criar uma aplicação com banco de dados, então a gente vai construir essa aplicação. Então, bem interessante que a gente comece a trabalhar junto com isso aí. Eu vou adiantar um pouquinho, vou dar uma pausa no vídeo. Quando ele estiver finalizado, a gente volta com a nossa aplicação, certo? Beleza? Bom, após a instalação completa da nossa aplicação aqui do Champ, ele apareceu essa janela aqui, ó, pedindo já para abrir o painel de controle. E agora eu só vou clicar aqui, ó, Finish. E aí nós já temos o nosso programa funcionando na nossa máquina. Ó, toda vez que a gente iniciar uma aula, toda vez que você desligar o computador e voltar a ligar novamente, você vai precisar entrar no Champ, certo? E ativar dois modos. Você vai ter que ativar o Apache para rodar o PHP, que é esse Apache aqui, e você vai ter que ativar o MySQL. Antes
ele vai apresentar esse alerta de segurança. Então você vai clicar aqui, ó, redes privadas e permitir o acesso para que ele funcione. E também vai ativar, startar aqui o MySQL, que é o banco de dados necessário para que ele funcione. Ó, a outra alerta de segurança, você vai permitir o acesso para que a sua aplicação funcione normalmente. Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de deixar tudo na minha área de trabalho, tudo aquilo que eu vou trabalhar. Então eu tenho um champ aqui, ó, eu cliquei aqui em iniciar, tem um champ aqui e vou arrastar ele aqui, ó, para a área de trabalho, para que eu possa trabalhar com ele futuramente aí, ou toda vez que eu ligar não precisar procurar. Então tá aqui o Champ, que é o programa necessário, ó, clicou nele, ele vai abrir. Então todo dia que você desligar a máquina, ligar ele novamente, é necessário que você starte o módulo, Apache e o MySQL para que a nossa aplicação funcione. Bom, para saber se deu tudo certo, vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui porque a gente não precisa, ele já está startado, e vamos clicar aqui no Firefox e a gente vai digitar o endereço do servidor web para saber se está funcionando. Então eu vou digitar aqui, ó, localhost, ó, pronto, ó. Digitou localhost aqui, ele vai abrir um sitezinho do Champ, e se ele apareceu essa mesma tela que você está vendo aqui, então é porque deu tudo certo, está tudo funcionando normalmente e seu Apache já está funcionando normalmente. Se por acaso deu algum problema, você entra em contato conosco aqui para a gente tirar algumas dúvidas e a gente não perder tempo, certo? Ainda falando sobre o Apache, fica aquela pergunta: aonde é que a gente vai salvar os arquivos que a gente for gerar? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai entrar aqui no gerenciador de arquivos, certo? No meu, entra o meu computador, para quem gosta de atalho tecla do Windows, pressiona a tecla do Windows e digita o ele vai abrir isso aqui. Eu vou entrar aqui, ó, no disco local C, se você lembrar, o Champ foi instalado dentro do disco local C, e uma pasta chamada Champ. Então, ó, vou fechar aqui novamente e vou fazer, ó, este computador, gerenciador de arquivos, disco local C e Champ. Dentro da pasta Champ, nós temos uma outra pasta chamada htdocs, que é esses arquivos aqui, é referente àquele site que você viu aqui, ó, são todos, isso aqui que está aparecendo na tela no localhost, são esses arquivos aqui. Então, é aqui dentro que nós iremos trabalhar, iremos salvar todos os arquivos da nossa aplicação. Então, o que é que a gente vai fazer agora? Iremos apagar todos esses arquivos aqui, porque a gente não vai utilizar ele mais, certo? Após apagar todos esses arquivos, lembrando, tudo que a gente for salvar, a gente vai salvar dentro dessa pasta htdocs. E aonde é que fica ela? Mais uma vez, ó, este computador, disco local C e Champ. É aqui, ó, dentro do htdocs que nós iremos salvar todos os nossos documentos para a nossa aplicação web funcionar normalmente, ok? Então vamos continuar agora fazendo a instalação do editor de texto. Então vamos voltar aqui para a internet para baixar o Sublime, ó, que é esse programazinho aqui, que a gente, bem levezinho, eu gosto dele demais. Tem alguns plugins que a gente vai utilizar, certo? Aí vem aquilo, o que é o Sublime? O que é o Sublime? O Sublime, gente, é um editor de texto, né? Vou botar aqui o Sublime Tester 3. O Google já vai achar aqui facilmente ele, certo? Então, o Sublime é um editor de texto, não é o IDE. O IDE são programas mais completos que ajudam o desenvolvedor. Eu procuro ficar com um aplicativo mais leve, mais fácil de abrir, mais rápido de abrir. Mas existem outros programas muito mais avançados que ajudam muito mais. Como a gente está aprendendo, a gente vai utilizar uma coisa mais leve, que é um programa um programa bom de se utilizar, certo? Então, ó, clicou no Sublime aqui, ele vai abrir essa parte de download. Se seu Windows for de 64 bits, você baixa esse aqui. Se seu Windows for de 32 bits, você vai baixar essa opção. Bom, como é que eu sei qual é a versão do meu Windows? É só você clicar aqui, ó, este computador, clicou com o botão direito, aí ele vai abrir essa tela aqui, ó, e vai dizer aqui, deixa eu ver, Windows 10, aqui, ó,
tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits. Então, se é de 64 bits, eu baixo de 64 bits. Se é de 32, eu baixo o de Windows 32. Eu vou baixar aqui o de 64 bits, ele vai abrir essa janela aqui e eu vou clicar aqui Save. Então, ó, clicou Save aqui, ele vai fazer um download do Sublime Text de 64 bits, uma versão mais nova. Então, se você está instalando agora, deixa baixar e ele vai funcionar normalmente. Como eu já baixei, aqui depois que baixar ele vai aparecer isso aqui, você vai clicar, ó, certo? No Sublime, eu vou minimizar essa tela aqui e aí, ó, a tela do Sublime aqui, o que é que você vai fazer? Nessa tela aqui você não mexe em nada, Next, vai de novo aqui, ó, Next, Install. E aí, ó, ele vai fazer a instalação do Sublime tranquilo, rápido demais para funcionar. Preste sua atenção, gente. Como eu deixei o champ aqui na tela, eu vou fazer a mesma coisa com o Sublime. Vou procurar o Sublime aqui e vou jogar ele para minha tela aqui, ó, para que eu possa fazer a abertura do texto. Então, ó, os dois programas necessários para esse Bootcamp já estão instalados. Falta agora a gente instalar alguns plugins muito interessantes para que a gente funcione normalmente aqui. Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Já vou abrir o Sublime. Ele já vai abrir aqui pra gente o Sublime. Eu gosto de fazer o seguinte: como a gente vai trabalhar nesse tempo todo, né, uma aplicação só, eu já vou fazer o seguinte: eu vou clicar aqui em File, eu vou clicar aqui em Open Folder, e aí, ó, dentro do Open Folder eu vou buscar aquela pasta htdocs, ó, este computador. Vou aqui no disco local C, vou clicar aqui em Champ, vou marcar agora, ó, htdocs e vou selecionar essa pasta. Aí, gente, ó como é que faço. A criação dos arquivos, a criação das pastas, eu não vou precisar mais entrar aqui. Eu já deixo ele aqui nesse sidebar aqui e eu já posso criar os arquivos nesse local aqui, certo? Então, desde já façam a mesma coisa que eu fiz aqui, o File, Open Folder, e vai procurar aquela pasta chamada htdocs, né? E vai selecionar ela aqui tranquilamente, ela vai abrir e a gente consegue mexer, arquivar, criar as pastas todas aqui. Bom, o segundo e último passo do Sublime, da instalação dele, é instalar todos os plugins. Vai ficar legal, as cores irão mudar. Eu vou utilizar alguns plugins que eu gosto bastante, certo? Mas para que a gente possa instalar plugins, a gente precisa instalar o controle de pacotes. E como é que faz para a gente instalar os plugins dentro do Sublime? É muito fácil. Ó. Eu vou aqui nas abas aqui, Tools, vou clicar aqui em Tools e Command Palette. Clicou nele aqui, ó. Pronto. Aqui eu vou digitar Package Install Package Control. Então, ó, clicou nele, ele vai fazer a instalação. E aí, ó, depois que ele instalou Package Control, instalado com sucesso, você pode dar OK. Então, a partir de agora, eu posso instalar todos os plugins necessários para que ele funcione. O primeiro plugin é o plugin de layout. Esse layout aqui, eu não estou gostando dessas cores. Eu vou utilizar um layout bem diferente. Então eu vou de novo aqui, ó, em Tools, Command Palette, e aí eu vou digitar o plugin. Eu vou procurar aqui Package Install, ó, Package Control Install Package, porque ele vai instalar alguns plugins, alguns pacotes, certo? Para que ele funcione. Aí, ó, depois que Install Package, ele vai abrir essa tela aqui. O primeiro plugin que a gente vai utilizar é o Material Theme. Ó, Material Theme. Aí, ó, clicou nele, ele vai fazer todo o processo aqui embaixo, ó. Se você pode olhar aqui, nessa parte aqui, ó, tá fazendo a instalação. E aí você vai aguardar um pouquinho para que ele faça toda a configuração do pacote Theme. Então, ó, aqui está o pacote já instalado, né?
todo já instalado. E aí você vai fechar essa abazinha aqui e vai entrar agora, sabe em que? Ó, Preference Theme. Ó, clicou aqui, ó, você vai escolher Material Theme Dark Sublime. Ó, clicou nele e ele, ó, já ficou com um layout totalmente diferente. Eu vou mudar outro aqui, ó, tem outros temas, ó. Tem esse aqui, ó, eu não gosto muito desse, eu gosto mais de temas mais escuros. Novamente, eu vou escolher esse aqui, ó, pronto. Eu vou utilizar esse tema aqui, vamos lá de novo, ó, theme, e ó, escolhi esse aqui, ó. Tem outros também que você pode escolher, esse ou esse. Eu vou escolher um tema mais escuro e você faz a escolha que vocês quiserem também e da maneira que vocês desejarem aqui. Mas é um tema muito bom, né? Para quem é programador, ele gosta mais de uma tela mais escura. Então, só mostrando esse tema aí, material. O próximo plugin é o plugin do Sidebar, né? Se vocês estão vendo aqui, que eu quero criar arquivos e eu quero renomear esses arquivos através do próprio Sublime. Eu não quero entrar aqui na pasta e fazer a edição dele. Eu quero fazer a criação, colocar o nome do arquivo aqui mesmo. Então vem o segundo plugin. Então, de novo, ó, entra aqui, Command Palette, ou então Ctrl Shift P, ele vai abrir, ó, novamente você vai digitar aqui, ó, Package, Install Package, ele vai abrir e aí você vai digitar o nome do segundo plugin. Eu gosto de botar assim, ó, Sidebar, e vou escolher essa primeira opção aqui, ó, Sidebar, certo? Dessa primeira opção, ó, clicou, ele vai fazer a instalação. E aí, ó que legal, eu já consigo criar arquivo por ele, ó, New File, e aqui embaixo eu já posso botar o nome do arquivo e a sua extensão. Então não vou precisar entrar lá no navegador, lá na pasta e fazer a edição disso aí. Então eu já posso fazer aqui mesmo, digitar e funcionar normalmente. Eu quero fazer o seguinte, eu já vou criar o nosso primeiro arquivo, que é o arquivo que a gente vai trabalhar. Clica aqui em htdocs e você vai digitar aqui, ó, New File, e já vai colocar aqui, ó, index.php, certo? Que é o primeiro arquivo que a gente vai trabalhar, certo? E aí a gente já começa a criar nossos arquivos. Se eu clicar aqui na pasta, eu já vou ver aqui, ó, index.php com esse asteriscozinho aqui. A gente vai mudar também isso aqui. Para cada tipo de arquivo ele vai apresentar um ícone, a gente vai instalar o plugin. E aí o terceiro plugin que eu quero utilizar, ele vai autocompletar alguns códigos que a gente for digitar. Exemplo, se eu quiser colocar um título no meu site, a tag do título é o H1. Então, ó, se eu dou o H1 aqui, ele vai funcionar. Mas eu quero colocar o H1 e a classe que ele faz parte, o class. Se eu colocar o tab aqui, ele vai funcionar normalmente. Então, ó, que legal que funciona a nossa aplicação. Ó, eu coloco a tag e coloco a classe, ó, ponto, class, o nome da classe, ó, título. Aí você vai fazer o seguinte, digitou h1.título, asterisco, que seria o ID, e aí, ó, pressiona o tab, quando o cursor estiver ao lado disso aqui, ó, e ele já digita. Só que aí, gente, a gente colocou título, o h1.título, e colocou aqui a hashtag para que ele colocasse automaticamente o ID, né? ID. E repare que quando eu coloco o tab aqui, ele não funciona legalzinho. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar mais um plugin para que ele possa nos ajudar a trabalhar com a escrita dos códigos em HTML. Então, ó, tag de título, a classe, isso aí a gente vai aprender com o decorrer das aulas aqui. A gente pode criar uma classe título, e eu queria botar um ID, hashtag ID. Repare que quando eu der o tab aqui, ele só vai colocar a classe, ele nem colocou a classe, na verdade, ele colocou só o ID. Então eu quero que ele coloque a classe automaticamente também e nos ajude a digitar esse código.
Então o que é que a gente vai fazer? Vai baixar mais um plugin aqui, ó, com Tools, Command Palette, Package Control Install Package, que a gente vai instalar mais um package, e aí você vai digitar, ó, Emmet, ó, que é esse plugin aqui, ó. Pronto. Colocou, instalou, rapidamente ele já abre aqui, e aí, ó, a gente vai fazer esse teste novamente, ó, H1, ponto, a gente vai botar o nome da classe que é título, e a gente vai botar hashtag ID, e vai dar o tab aqui, ó, olha que legal, ele já colocou a classe aqui, então já nos ajudou bastante na criação da nossa ID. Então, ó, vou querer um IMG, a classe dele vai ser figura e o ID dele vai ser bola. E aí, quando eu der o tab, ele coloca a classe e ele coloca o ID. E já autocompleta o CRC aqui para a gente colocar o endereço da imagem e o Alt para a gente colocar uma descrição dessa imagem aqui que vai aparecer caso ela não abra. Então, mais um plugin aqui legal para a gente trabalhar. O outro plugin interessante é, se vocês estão vendo aqui no nosso sidebar, o index. Eu quero que ele fique aqui, se eu colocar HTML, o ícone do HTML. Se eu estou trabalhando com PHP, eu quero que ele coloque o ícone do PHP e assim sucessivamente. Então existe outro plugin, o Tools, Command Palette novamente. E aí, ó, Install Package de novo. E aí a gente vai instalar o quarto plugin, que é o File Icons. Ó, File Icons, e aí você digitou aqui, clicou, deu um Enter, instalou o File Icons e já está funcionando. Ó, repare que no código em PHP ele já botou o ícone do PHP, que é um elefantezinho aqui, ó, já funciona. Então, para cada arquivo, ele vai colocar, para cada tipo de arquivo, ele vai colocar um ícone referente àquele arquivo, né? Se é JavaScript, ele vai colocar aí o ícone de JavaScript e assim sucessivamente. Então, bem legal. O quinto plugin é o plugin de cores. Presta atenção, quando eu coloco a cor 000 aqui, já era para ele aparecer a cor aqui que ele vai transformar, né? Que ele vai dar a cor do texto, a cor do fundo, a cor da linha. Então, era para ele já, como esse código é muito difícil de a gente decorar, então era bom que ele aparecesse a cor quando a gente digitasse a cor, né? Uma cor, nos ajudasse a trabalhar com isso. Então, mais uma vez, a gente vai instalar outro plugin, ó, do mesmo lugar, Tools, Command Palette, certo? Package, Ctrl Install Package, sempre a gente vai fazer isso aí, e a gente vai digitar assim, ó, Color, certo? Highlight, ó. E aí instala mais um plugin. Pronto, instalou, ó, 0. Esse é o código HTML para cores, ó. E ele já coloca pra gente uma cor preta. Eu vou colocar outra aqui, ó. Reparem que ele coloca no fundo e uma bolinha com a cor exata que a gente está trabalhando. Então, isso aqui é um código de cores hexadecimal que se trabalha. Pode ser também com RGBA. Então, RGBA. Então eu posso trabalhar com essas cores, né? 0,0,0. Ó, ele já coloca o preto ali, então trabalha, nos ajuda bastante na hora da criação do CSS para colocar cores. É bem legal isso aí, certo? Então, ó, esse plugin é bem interessante. Pronto, é só isso mesmo. Então, nós preparamos hoje, criamos um index aqui da nossa máquina. Instalamos os plugins e a nossa máquina já está toda funcionando. Então, para você que conseguiu instalar todos esses plugins e para você que conseguiu instalar todos esses programas, se teve alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente que a gente pode ajudar. Então, nós temos aí as nossas mídias sociais, você pode entrar em contato comigo, @profwil81, ou você também pode entrar nas mídias sociais da Ideias Soluções Tecnologias, que é @ideiasst, tudo junto, e aí você entra em contato com a gente para tirar algumas dúvidas. Se você gostou, beleza, então vamos partir com certeza agora para o código, certo? Agora a nossa máquina está configurada, partiremos agora para a codificação.
esse vídeo ficou um pouquinho longo. Vamos deixar para começar a codificar, a digitar os nossos códigos no próximo vídeo. Ó, se você gostou, dá um like e compartilhe e vem com a gente. Continue aprendendo e continue codificando junto com a Ideias Soluções Tecnológicas. Vem!